Bom dia, segundo ano A, tudo bem? Como estão? Estou aqui para fazer a correção do exercício da página 284, tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer com bastante clareza. Caso vocês não tenham conseguido, espero que após a explicação de cada um dos exercícios que eu passei, vocês consigam entender melhor o que cada questão pedia, tudo bem? Então vamos para a primeira. Nós temos aí uma tirinha, tá certo? Que diz o seguinte: o primeiro exercício diz assim: leia a tirinha. E nós temos H, como muitas das questões que nós encontramos dentro dos exercícios de língua portuguesa. Então, nós temos o que está escrito nessas letrinhas pequenas abaixo de vende-se? Terrenos adicionais disponíveis. E aí, nós vamos para a questão propriamente dita, que diz o seguinte: letra A. Vende-se terrenos adicionais disponíveis, foi seguida a tendência da fala coloquial ou a prescrição da gramática normativa. Lembrando que a fala coloquial é a fala do nosso dia a dia, sem preocupação de regras, é a nossa fala do cotidiano, certo? E a gramática normativa é a gramática das normas, das regras. Então, se nós avaliarmos, né? Se nós pegarmos aqui o verbo vende, tá certo? Então, eu tenho aqui o verbo vende, tá? O que que acontece? Se eu for lá na página do livro, na página 281, que eu enviei junto com esse exercício na plataforma, e avaliar o que tem de orientação lá, tá certo? A gente vai ver, a gente vai compreender que esse verbo vende deveria estar no plural, tudo bem? Então, vendem-se terrenos. Então, aqui, vendem-se terrenos adicionais disponíveis. Aí, o que eu tenho que analisar, tá certo? Eu tenho que analisar que eu poderia fazer essa seguinte mudança para que eu pudesse entender o porquê que o verbo vai para o plural. Então, eu poderia ter escrito aqui, ó: terrenos adicionais disponíveis são vendidos. Então, ó, terrenos adicionais disponíveis são vendidos. Veja que vendidos fica no plural, entende? Então, automaticamente, esse vende aqui tem que estar no plural. Então, qual seria a resposta, né? A resposta seria que ele está, né, que ele segue da forma como ele foi usado lá na tirinha, ele seguiu a tendência da fala coloquial, certo? Ele não seguiu a prescrição da gramática normativa, porque se fosse de acordo com a gramática normativa, esse vende deveria estar no plural. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Vamos para a letra B agora. A letra B diz o seguinte: reescreva o anúncio no caderno, alterando a flexão. Eu quero falar sobre essa questão de flexão aqui, tá bom? Quero falar sobre essa palavra, ó, flexão, de número. Quero falar sobre essa expressão. O que vem a ser a flexão de número? A flexão de número nada mais é do que a questão de singular e plural, tá certo? Então, quando a gente estuda substantivo, adjetivo, a gente vai falar sobre flexão. A gente vai falar sobre flexão de número, de gênero e de grau. Então, de número é quando eu estou falando de singular plural.
de gênero, masculino, feminino, e de grau, aumentativo e diminutivo, certo? Então, se você puxar pela sua memória, você vai ver que lá bem no início dos seus estudos, nos seus primeiros anos iniciais, você, quando começou a trabalhar sobre substantivo, sua professora falou sobre isso e tá guardadinho aí na sua caixinha, talvez você não recorde, mas provavelmente ela falou sobre isso, tudo bem? Então, vamos lá. Então, reescreva o anúncio no caderno, alterando a flexão. Então, no caso, ele quer que a gente passe para o plural, tá? Então, o correto, então, aí é vendem-se terrenos adicionais disponíveis. Então, aqui você vai colocar vendem-se e copia o restante, o restante da oração, tá certo? Vendem-se terrenos adicionais disponíveis. Então, se você quiser lembrar, ok? Você vai fazer essa mudança aí para terrenos adicionais disponíveis são vendidos. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: leia. Existem milhares de pessoas na fila esperando por transplante de órgãos. Há milhares de pessoas na fila esperando por transplante. Então, aqui, o que está em evidência são os verbos existem e há, tá bom? O há do verbo haver. Então, aqui eu vou ter o verbo haver, tá certo? Existem do verbo existir, não precisaria eu comentar, mas não custa eu colocar aqui, tá? Então, existem milhares de pessoas na fila esperando por transplante de órgãos e há milhares de pessoas na fila esperando por transplante. O que é que a questão pede? A questão pede o seguinte: justifique a concordância verbal nos enunciados acima. Então, vamos voltar. Veja que aqui no primeiro enunciado, eu tenho o verbo no plural, tá certo? Eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. E aqui embaixo, eu tenho na terceira do singular. O que é que acontece? Nesse caso da primeira, existem milhares de pessoas. O existem está concordando com milhares de pessoas, tá certo? Milhares de pessoas. Então, está no plural, porque está concordando com milhares de pessoas. Existem milhares de pessoas, tudo bem? Já embaixo, no vídeo anterior, no vídeo que eu mandei segunda-feira para vocês, eu disse que quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele nunca vai para o plural. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal, tá certo? Não tem sujeito, ok? Então, há milhares de pessoas na fila. Então, esse há aqui, ele está no sentido de existir. Existir. Perdão, aqui, tá? Não ficou muito bonito, mas acredito que dá para vocês entenderem. Então, todas as vezes que o verbo haver estiver substituindo o verbo existir, ele estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal e ele não vai para o plural, certo? Já sabe, qualquer dúvida, me procura no privado para que eu possa explicar melhor. A terceira questão diz o seguinte: leia o sobretítulo e o título a seguir. Sobre já está dizendo, né?
acima. Então, habitação popular. Deixa eu limpar aqui, ficou tão feio, vou fazer novamente. Aqui, né? Habitação popular. Então, esse é o sobretítulo. E o título é este aqui: sem teto invadem imóveis da União em São Paulo. Então, aqui eu tenho o verbo invadem. E aí pergunta o seguinte: explique a concordância a seguir. Sem teto invadem. Eu acredito que algumas pessoas disse que está errado, né? Algumas pessoas colocaram como se estivesse errado, porque sem teto está no singular e automaticamente o verbo teria que concordar com o sujeito. Mas, se a gente analisar com mais precisão essa questão, a gente vai ver que nós temos um termo subentendido, ou seja, implícito, tá certo? Sem teto quer dizer pessoas sem teto invadem imóveis da União em São Paulo. Então, não foi uma pessoa que invadiu os imóveis, foram pessoas que não têm teto, que não têm moradia, que não têm onde morar. Então, elas são chamadas de sem teto. Vejam que tem um hífen aí, tá certo? Porque é uma caracterização dessas pessoas, as pessoas que não têm onde morar, as pessoas que não têm uma moradia própria. Então, elas são consideradas sem teto. Então, como é que você vai explicar isso daí? Tudo bem? Que a concordância não foi gramatical, ou seja, ela não concordou com o sem teto, tá certo? Ela não está concordando com o sem teto, ela está concordando com o termo implícito as pessoas, que é o sujeito. E o sem teto é a caracterização dessas pessoas. As pessoas sem teto invadem imóveis da União em São Paulo. Tudo bem? Então, a concordância não foi gramatical com o termo sem teto, e sim, ou, né, mas com o termo subtendido ou implícito, as pessoas. Se por acaso não tiver claro, se você não entendeu, você vai me procurar lá no privado e pedir para que eu esclareça melhor, mais claramente, esta questão. Tudo bem? Agora, a quarta e última, tinha uma manchete aí e tem o seguinte: leia o sobretítulo, o título e o leia-de a seguir. Memória. Com trajetória privilegiada, a atriz integrou a trupe do Teatro de Arena e atuou em filmes de Ana Carolina. Miriam Muniz, Morrem e Permanecem. Então, veja, né? O sobretítulo, como a gente já viu, está acima. O título é o que está aqui. Vamos lá. O título. O lead, que é o que está escrito, certo? Acima. E aí, nós temos memória, que é o sobretítulo. Veja que está em letras em caixa alta, ou seja, todas elas estão maiúsculas. O lead está fazendo um resumo sobre, né, sobre a pessoa, sobre a manchete, enfim, e o título Miriam Muniz, Morrem e Permanecem. Quando morre uma grande atriz como Miriam Muniz, há uma sensação de perda ainda mais aguda. Mais do que uma pessoa, morre o seu potencial de ser muitas, de se desdobrar em cena e na tela. Morrem todos aquele que ela poderia ainda vir a ser.
Que se repita sempre a fórmula de Carlos Drummond para Cacilda Becker. Na madrugada de sábado, morrem Miriam Muniz. Por outro lado, a qualidade de seu trabalho permanece no tempo. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: com base na leitura do texto, então, quando a gente diz com base na leitura, quer dizer, de acordo com o contexto abordado no texto, justifique a concordância verbal presente em Miriam Muniz, morrem e permanecem. Se a gente analisar aqui, foi só uma pessoa que morreu, tá certo? Mas olha só, aqui nós sabemos, ainda que não conheçamos, vocês não conheçam, tem dizendo que ela era uma atriz. A gente sabe muito bem qual é a função de uma atriz, né? É viver papéis, personagens, ser várias pessoas em uma. Então, já está dizendo, né? Ser várias pessoas em uma. Então, quando eu digo morrem as personagens, morrem as pessoas, morrem as interpretações que ela poderia ainda, certo? Fazer, realizar, atuar. E permanecem essas personagens as quais ela fez, as quais ela interpretou, tudo bem? Então, a resposta aí seria o seguinte: os verbos concordam com a ideia de que, com a atriz, morrem também várias personagens que ela poderia vir a interpretar, enquanto aquelas que ela interpretou permanecem na memória do público. Então, eu vou repetir com mais calma, tá bom? Os verbos, quais verbos, Graziela? Morrem, os verbos morrem, né? Morrem e permanecem, tudo bem? Então, os verbos morrem e permanecem concordam com a ideia de que, vírgula, com a atriz, vírgula, morrem também várias personagens que ela poderia vir a interpretar, vírgula, enquanto aquelas que ela interpretou permanecem na memória do público. Ponto. Então, vamos lá. Na letra B, tá pedindo para a gente explicar o uso de aspas nos verbos. Então, você viu aqui que eu só tenho... Deixa eu vir para cá. Tá certo? Você tinha lá. Por que que eu tenho... Vamos analisar o tudo aqui. Vou pegar uma cor bem... Você vê que eu tenho aqui aspas e aspas aqui, que é o que a gente chama de aspas. Só um minuto, que é o que eu chamo de aspas duplas, que é quando eu cito a fala de outra pessoa, ou então quando eu retiro um trecho de um texto, que foi o que aconteceu aí, né? Eu tirei o título, tudo bem? Agora, como eu já usei aspas duplas, então eu quero enfatizar os verbos. Eu não posso usar aspas dentro das aspas duplas dentro das aspas. Então, eu aqui usei aspa única, né? Você tá vendo que só tem uma, vai ficar assim, mas eu acho que, mas você vai entender, tá? Aqui, ó, tô aqui, essa aspinha aqui. Então, o que que a gente vai explicar aí, tá bom? A gente vai explicar o seguinte. O redator sinalizou a transgressão da gramática normativa que associa sujeito no singular a verbo no singular, chamando a atenção também para o emprego desses verbos no sentido figurado,
Ou seja, né? Você vê que aqui ele usou o morrem no sentido figurado. Por quê? Morrem as personagens, permanecem as personagens. Então, não está no sentido da pessoa Miriam Muniz, está no sentido das personagens, tá? Então, ele quis enfatizar, tá bom? Ele quis chamar a atenção para esses verbos que estão no sentido figurado, porque eles se referem às personagens, tá bom? Pronto, a correção era essa. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, eu espero que tenha ficado clara. Caso não tenha ficado, vocês já sabem que pode me procurar no privado a qualquer momento. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, morrendo de saudade. Cuidem-se, tá bom? Cuidem do corpo, cuidem da mente, cuidem do coração. Um beijo bem grande.